Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast Mega Blaster especial, que é o quê? Novos começos. Gente, aqui nós estamos falando sobre histórias de pessoas que tiveram um novo começo na sua vida através de Jesus. Vamos lá? Vamos conhecer a nossa história de hoje? Pois é, e hoje eu tenho o privilégio de estar recebendo a Veriane. É isso mesmo, né? Exatamente, Veriane. Vê, muito obrigada por você ter vindo. E olha, gente, ela viajou 60 quilômetros para estar aqui com a gente, né? Nós estamos aqui em Bragança Paulista e ela está Munhoz, em exatamente. Munhoz, olha só que legal. Mas tem todo um porquê, né, dela estar aqui. Você sabe que nós gostamos de contar um pouco dessas histórias, daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas pessoas. E hoje nós vamos então conhecer o que Jesus fez na vida da Veriane. Vamos lá? Veriane, conta pra gente aí como é que foi a sua história, como é que aconteceu o seu novo começo, como é que Jesus entrou na sua vida. Bem, para mim falar como Jesus entrou na minha vida, eu vou ter que fazer uma breve introdução, né? Vamos lá. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né? Não é fácil, mas eu acho que é necessário a gente Sim. falar do quanto Jesus é maravilhoso, o quanto ele cura, o quanto ele transforma. E eu seria muito ingrata se eu me recusasse a não contar o meu testemunho. Claro, vamos lá então. A gente adora ouvir as histórias do que Jesus faz na vida das pessoas, né, gente? Exato. Eu conheci Jesus de uma forma religiosa quando eu tinha 7 anos de idade. Eu cresci num ambiente religioso, mas um ambiente que não orava a Deus, não lia a Bíblia, não se ia na igreja, mas não tinha a prática do Evangelho, né? Mas, infelizmente vou ter que falar isso, eu cresci num lar muito disfuncional, com muita violência física, violência psicológica, muita agressão. E eu tinha próximo de casa um casal que era muito assim próximo de Jesus, que eles iam na minha casa e oravam todos os dias. E já com 7 anos de idade eu entendi que eu poderia orar também e que se eu orasse, isso poderia passar. Essas coisas ruins poderiam passar, né? E assim, eu passei boa parte da minha adolescência, eu orava muito, eu E em que buscava momento que muito. você entendeu, assim, que você se lembra, né? Em que momento que você entendeu que a sua casa era um lugar diferente, talvez, de outros lares, ou que era esse ambiente de violência? Como que foi isso pra você? Olha, eu só vim entender isso quando eu já estava adulta, né? Quando eu era criança, eu não entendia isso. Eu achava que aquilo era normal, Que né? Não todo ter mundo vivia paz, daquela forma. sim, que não ter paz, que ser muita briga, muita contenda, muito palavrão, né? Hoje eu tenho um trauma de palavrão. Nossa, se a pessoa fala palavrão pra mim, parece que, meu Deus, eu entro em estado de choque. Mas eu só vim ter noção disso quando eu já era uma pessoa adulta, né? E a relação materna sempre foi uma coisa muito complicada. Porque, porque eu não tinha isso, né? E eu comecei a entender isso quando eu já era adulta. E eu comecei pela primeira vez a olhar a relação que as pessoas tinham com a figura materna. E isso foi muito difícil para mim, né? Porque dentro daquele ambiente eram dividida setas e mais setas, de você é burra, você é incompetente, palavras pejorativas no sentido de mulher, eu era só uma criança, né? Uma menina de 7 anos, de 6 anos, palavras muito pejorativas no sentido de uma mulher que não presta, né? Que eu não vou dizer aqui, que não é o caso. Mas eu cresci com essas setas em cima de mim, né? Você tinha mais irmãos? Tinha, Tem, né? tenho, né? Eu tenho mais uma, nós somos em 3 meninas. E a mais velha, é 1 ano e 4 meses mais velha que eu, ela tomou um comportamento diferente do meu. O comportamento dela, a gente era muito criança, a gente fazia crochê. Então a gente morava na roça e a gente ficava fazendo crochê. Só que eu fazia crochê, mas eu gostava também de fazer serviço de roça. Então eu não ficava todo o tempo fazendo crochê. A minha irmã, ela meio que não teve nenhuma infância, ela se afundou no crochê, ficava o dia todo fazendo crochê. E eu fazia o serviço de casa, serviço da roça, né, tratar dos bichos e tudo mais, e fazia crochê. Mas por eu fazer uma quantidade menor de crochê, então eu era sempre a incompetente, a burra, a que não conseguia dinheiro e tudo mais.
é muito complicado. E aí entra a questão religiosa, porque a pessoa da minha casa que tinha esse tipo de comportamento, ela falava palavras muito difíceis, no sentido, ou coisa ruim, né? Falava o nome dele, vai vir te buscar à noite. Nossa. E eu orava muito. Então eu orava, eu cantava 5 hinos antes de dormir, eu orava 5 Pai Nosso, eu lia a Bíblia, e ainda quando eu ia dormir, eu amarrava o véu na cabeceira da minha cama e o outro no meu braço. Porque assim, se ele viesse me buscar, eu ia estar protegida, né? Então eu não conhecia Deus. Eu usava Deus como uma arma para me defender, né? E isso foi a minha vida inteira. Com 16 anos, para resumir muito, com 16 anos eu saí da minha casa. E assim, a outra figura que eu tinha dentro do meu lar era uma figura omissa, que olhava, sabia tudo, mas justificava com problemas psicológicos, né? Hoje, olhando a circunstância, eu acho que tem algo espiritual nisso tudo, né? Porque não era comum aquilo ali, era algo estranho demais. E comigo era algo exacerbado, um ódio muito grande, uma raiva muito grande, de enforcar, do meu rosto, do meu pescoço, ficar todo marcado de unha, né? No entanto que, até hoje, eu tenho pânico. Às vezes eu estou dormindo e eu acordo gritando o nome do meu pai, porque tem uma pessoa me enforcando, né? Eu faço tratamento, tudo. E eu descobri nesse tratamento que é resquício da minha adolescência, da minha infância, né? Dos atos de violência que eu sofri. Então isso foi a sua infância toda e Toda sua a minha adolescência vida. também? A minha vida inteira. Até o momento em que você decidiu sair de casa? Sim. E depois que eu saí, ainda permaneceu, né? Ainda é assim. Só que não me machuca mais. Essa é a parte mais bonita da história, né? E na sua adolescência, o que você lembra, assim? Porque a adolescência é uma fase de formação. Como é que foi esse período pra você? Olha, eu não consigo lembrar de nada bom. Sério? É sério. Nossa, eu não consigo lembrar de nada bom. Eu só lembro que eu tentava acertar o máximo que eu pudesse. Nunca desobedecer. Sempre fazer o mais perfeito possível, para que eu não apanhasse muito. Eu lembro de uma situação que eu cheguei em casa, eu nunca tinha nem ficado com ninguém, nunca tinha dado um selinho. E eu tinha muito medo disso. Isso era... Ontem eu estava contando para minha prima de uma situação que eu estava na escola e um menino chegou e deu um beijo na minha irmã. E eu comecei a chorar, desesperada. Meu Deus, o que vai acontecer com a nossa vida agora? Porque eu sabia que eu ia morrer de apanhar junto. E eu lembro de uma situação que foi uma das últimas, assim, que depois disso eu saí de casa, que eu cheguei em casa e aquela pessoa estava ali e ela falou assim pra mim, você tá namorando? E eu falei assim, eu não tô namorando. Você tá namorando? Você tá namorando sim. Eu falei, mas eu não tô namorando, eu juro que eu não tô namorando. E tinha um fogão assim, de lenha, eu tava sentada no fogão a lenha, e ela começou a me bater, confessa que você tá namorando. E as agressões eram sempre no rosto. Então ela segurava e batia no rosto, né? Muito forte. Aquilo era muito humilhante, né? Eu acho que o rosto é uma coisa que não se deve bater. E aquele dia eu apanhei o dia todo. Meu avô tentou interferir, mas era impossível. Quebrou uma garrafa em cima da mesa. Vou te matar, vou te destruir, né? E depois descobriu que não era verdade. E aí depois eu fiquei uma semana sem ir pra escola, porque meu rosto estava completamente roxo de tanto apanhar. E essa foi uma das vezes que eu ouvi de uma pessoa que eu amava muito, né? Apesar de ser omissa, talvez fosse o fôlego de vida que ainda me restava ali dentro. E a própria pessoa me disse que se um dia ia chegar e eu não ia estar mais ali, porque com certeza eu ia estar morta. Porque a pessoa dizia que ia tacar fogo, esse tipo de coisa, né? Era um ódio exacerbado mesmo, uma coisa que não se explica, que eu não entendo também. E como é que foi aos 16 anos, então, para você tomar essa decisão? Você veio construindo isso na sua cabeça, uma hora eu vou embora, vou trabalhar, você já tinha arrumado um emprego. Como é que foi essa construção de você sair de casa? Eu acho que assim, Deus é muito maravilhoso. E uma coisa que eu fazia era criar uma realidade alternativa na minha cabeça. Dentro de tudo aquilo que eu vivia, eu brincava muito nos livros. Eu cortava palito de dente e abria o livro e ficava tipo, como eu tinha casinha, tinha as coisas no livro, eu criava uma realidade alternativa na minha cabeça. Sim. Ou então eu ia no meio do mato e ficava o dia inteiro no mato, pensando
que um dia eu ia sair dali, que ia ser diferente, que eu ia ter uma família. E assim foi a minha vida inteira. E como eu fazia crochê, né, o pouco do dinheiro que eu ganhava, eu já tinha aquele pensamento, eu vou comprar frango. E eu fazia isso mesmo, eu comprava frango. E aí meu plano era, eu vou vender o frango e vou comprar porco. Eu vou vender o porco e vou comprar um boi. E depois eu vou ter 2 boi, 3 boi, até que eu consiga sair daqui, né? E com 16 anos, a minha irmã, a gente tem 1 ano e 4 meses de diferença, a minha irmã já estava com 17, a minha irmã foi embora morar com a minha avó. E aí eu cheguei no meu pai e falei, eu também vou. Eu nunca fiz nada para te desobedecer. Eu mereço a sua confiança. Me deixa embora, né? E aí eu fui. Ele me deixou ir. Nesse ponto, ele sempre incentivou muita gente para trabalhar, para se esforçar. E eu, meu emprego de R$150. E fui morar com a minha avó, né? Não comprou os frangos, não? Eu comprei os frangos, mas comeu os frangos. Eu lembro que uma vez eu comprei 12, depois eu comprei 15 frangos. Só que a gente também tinha muita necessidade, né? Então a gente comia os frangos. Eu enterrava todos os frangos e chorava muito, mas eu nunca cheguei a chegar no porco, né? Mas eu comprava os frangos, sim. Mas enfim, e aí com 16 anos eu fui morar com a minha avó e com 17 eu vim morar em Bragança. E eu vim embora pra cá. Mas no meio de tudo isso, eu cometi um erro, né? Porque eu era uma pessoa extremamente machucada, extremamente ferida, né? E eu tinha muito na minha cabeça assim, porque era algo assim, se alguém falar que você conversou com alguém, você vai apanhar. E com 17 anos, tinha uma pessoa da igreja que a família falava que ia casar comigo, né? E as famílias meio que se uniram, né? Vai casar, vai casar, vai casar. E eu me vi numa oportunidade de sair daquele problema, né? Então, eu comecei um relacionamento e realmente casei aos 19 anos. E aí eu vivi mais 7 anos de muito problema. Sério? Sério. Porque é muito difícil quando você não sabe quem você é, quando você é uma pessoa machucada, você buscar no outro a solução do teu problema. Com certeza. Na verdade, casamento é uma coisa muito séria, né? Muito. Casamento é para adultos e as pessoas precisam entender que, na verdade, elas vão precisar se doar, elas vão precisar ter uma entrega, né? Não é uma coisa de uma tábua salva-vidas. Não. A maior parte das pessoas que entram num casamento procurando, né, desejando encontrar uma solução para o seu problema, ela arruma mais um problema, né? Exato. Hoje eu tenho essa perspectiva, né? Hoje, eu tô com 30 anos. Mas naquela época, eu não fazia a menor ideia. Eu só tinha aquela concepção, eu tenho que seguir esse daqui. E se eu seguir esse parâmetro, eu vou ser aceita, eu vou ser amada. As pessoas vão me amar, as pessoas vão me respeitar, né? E eu vivia buscando constantemente a aprovação das pessoas. Então eu pisava em ovos, né? Eu não pintava minha unha, eu não cortava meu cabelo. Era algo assim, extremamente desenhado para que eu seguisse e assim eu seria aceita. E aí com 26 anos, para resumir muito, né? Com 26 anos, depois de ter passado muita coisa dentro do relacionamento, e eu não passei só com a pessoa do relacionamento, mas por eu ter uma dependência muito grande da figura feminina, eu cometi o erro de colocar minha vida na mão de pessoas que não eram confiáveis e que não tinham amor por mim, né? Eu casei com uma pessoa, mas tinha um grupo, né? Os aglutinados ali. Então eu vivia com o grupo. E de certa forma eu queria muito preencher e pertencer ao grupo. Porque eu nunca tinha tido uma família. Então pertencer a um grupo para mim era algo extremamente importante. E muitas coisas naquele grupo eu não concordava, mas eu aceitava. Eu queria diferente, mas eu não pedia, né? Porque eu queria muito pertencer. Na verdade, esse senso, né, gente, esse desejo de pertencimento é uma coisa tão séria e é mais comum do que a gente imagina. Exato. E hoje nós vemos que isso acontece, no seu caso foi uma questão familiar, mas quantas vezes nós vemos isso acontecer com amigos? Sim. Quantas pessoas vão para o universo das drogas pela necessidade de pertencimento? Quantas vezes nós vemos, né, as pessoas indo para um universo, para um grupo,
simplesmente pela necessidade de pertencimento, por um buraco, né? E é algo realmente que a gente precisa falar sobre isso, porque às vezes tem alguém, né, que tá nos assistindo hoje e achando isso, não, se eu fizer isso, eu vou ser aceito, se eu fizer aquilo, mas na verdade o buraco é interno, né? Sim. É muito complicado quando você não sabe quem você é. E como você vai dizer para uma menina de 19 anos quem ela é, se ela só tem palavras ruins, né? A única coisa que ela tem é palavras negativas sobre ela. Então ela não sabe quem ela é. Ela precisa conhecer Deus para ela ser liberta e descobrir quem ela é, né? E Deus fez ela perfeita. Em todo esse processo, você chegou a achar que você precisava de algum tipo de ajuda? Você chegou a procurar algum profissional ou não? Não. Eu só vim procurar ajuda com 22 anos. Quando começaram os meus pesadelos e essas questões psicológicas, né? Que eu dormia e eu acordava gritando, e eu sempre gritava o nome do meu pai. E aí eu procurei pela primeira vez ajuda. Mas eu não quis ir a fundo. Porque era muito difícil para mim. Mexer nisso, né? Para mim era inaceitável eu encarar a realidade. Uau. Era muito difícil. Então eu deixei quieto. Eu falei, eu tô ficando doida, é coisa da minha cabeça. A pessoa falou, o médico, no caso o psicólogo, foi muito incisivo. Falou, Viriane, ou você mexe com isso, ou isso não vai melhorar. Você precisa saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer e o porquê disso, porque não é normal, né? Mas eu não quis, eu rejeitei. Na verdade, às vezes as pessoas acham, né, ficam com esse receio, mas elas não entendem que existe uma necessidade, né, de você resolver algumas questões. Eu gosto muito de uma frase da Joyce Meyer que ela diz que tudo aquilo que a gente enterra vivo não morre. Então, assim, tem coisa que você tem que caçar, você vai ter que cavocar ali, você vai ter que tratar, vai ter que resolver, né? E claro que nós já vamos chegar na parte bonita da história, né? Muita coisa linda na história. Mas com certeza nós precisamos de ajuda. Há momentos na nossa vida que a gente precisa desse socorro, desse respaldo, né? E mesmo assim você seguiu sua vida e você já estava trabalhando, estudando, não? Eu trabalhava a vida inteira, né? Desde quando era criança. Eu sempre fui muito assim de trabalhar e de ter o meu dinheiro e ter que resolver as minhas coisas. Nunca fui uma pessoa que falou, Viriane, aqui tem um sapato pra você. Não. Todas as coisas eu tinha que prover pra mim, né? Então eu sempre fui muito trabalhadeira. Eu trabalhava em loja de sapato, loja de roupa, atrás de construção, artesanato, limpava a casa pros outros, fazia tudo que vinha, né? E no meio de tudo isso, eu comecei a fazer a faculdade, né? E pagava a faculdade. Trabalhava muito e pagava a faculdade. Isso já morando em Bragança? Isso. Um período eu morei em Bragança, né? Então, com 17 anos eu fui embora, vim pra cá. Vim pra cá, né? Eu vim pra cá e fiquei até os 19 anos, quando eu casei. E aí eu voltei pra cidade, porque a pessoa era de lá. Então, eu voltei pra lá, continuei trabalhando e vindo todos os dias estudar, né? Graças a Deus, o meu pai sempre foi uma pessoa muito incentivadora do trabalho e do estudo. E ele fez isso com todas as filhas dele. Apesar de ser uma pessoa muito pobre, a gente é de uma família muito pobre, mas graças ao bom Deus, ele incentivou muito a gente trabalhar e estudar. E ele conseguiu formar as 3 filhas dele, graças ao bom Deus. Então, assim, ele nos fortaleceu muito. Apesar desse ambiente ser um ambiente ruim, ele sempre falava pra gente que se a gente trabalhasse, se esforçasse, a gente ia conseguir. Então, eu pegava nisso, sabe? Trabalhar, estudar e mudar de vida. Era isso. Eu tinha foi sua tábua salva-vidas por um período, foi isso. Eu achava que eu era burra, né? Tinha plena convicção disso. Fazendo faculdade, trabalhando, e mesmo assim você tinha essa convicção dentro de você. Era a sua visão. Era a minha visão. Eu lembro de uma vez, bem no comecinho da faculdade, eu estudei com uma menina que foi um anjo na minha vida, dividiu o lanche comigo, dividiu o café comigo, foi um anjo. Deus sempre coloca anjo na nossa vida, né? E eu fiz uma prova e tanto nervosa que eu tava assim, tipo, meu Deus, eu sou burra, eu não consigo fazer essa prova. E eu fiz a prova e entreguei a prova. E aí, quando eu saí da sala, ela falou assim pra mim, qual que você colocou na 6? Eu falei, 6? Mas tinha 6. Ela falou, tem, Viriane, tem 6. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz só uma folha da prova, eu não virei a prova. Aí eu voltei correndo, chorando pra dentro da sala. Eu falei, meu Deus, imagina o professor olhando, né?
Falei, professor, pelo amor de Deus, eu tremia assim, eu sou muito burra, eu esqueci de fazer o resto da prova, e agora só vai dar 0 pra mim, não sei o quê. Ele falou, calma, senta aqui, você termina a prova, tá tudo bem. Então, assim, apesar de eu ter muitas coisas ruins na minha cabeça, de seta, mas Deus sempre colocou pessoas pra me lembrar que eu não era burra. Glória a Deus. Que eu era muito, muito inteligente. Sim. Né? E uma coisa que foi muito legal, porque quando eu vim morar pra cá sozinha, eu morava só eu e minha irmã, a gente tinha quase a mesma idade, eu me descobri muito forte, porque às vezes eu ficava doente, eu ia pro posto sozinha, às vezes acontecia problemas que eu tinha que resolver e a minha irmã às vezes não queria resolver, eu ia lá e resolvia, né? Então assim, eu se virava sozinha, e aí isso começou a me dar uma força de que eu não sou burra. Olha só que coisa. Gente, olha que coisa interessante, né? Você vê como que a nossa visão acerca de nós mesmos, ela é algo, assim, muito sério. Muitas vezes você tá ali, você tá empreendendo, você tá aprendendo, você tá construindo coisas e você tem uma visão tão equivocada que, sabe, você tá avançando e você acha que você não consegue, né? Isso é algo muito sério, muito, muito sério mesmo. E é tão forte isso, eu lembro de uma coisa que eu tinha muito, que graças ao bom Deus me libertou, que tudo que eu pegava, eu quebrava. Eu tinha uma mão lerda, né? E eu ouvi isso na minha vida. A Vilhena está danada. A Vilhena, tudo que pega, quebra. E parecia que quanto mais a pessoa falava, mais meus braços ficavam mole. Parecia que eu não conseguia pegar uma xícara, eu derrubava a xícara. E eu trabalhei uma vez numa empresa, e, gente, era uma prova terrível, porque eu derrubava as latas de tinta direto. Eu ia limpar, eu derrubava as latas de tinta. Eu ia limpar, eu derrubava as latas de tinta. E eu tinha que pagar as latas de tinta e aquilo. Nossa, e o salário? E aquilo, eu chorava. Até o dia que Deus falou no meu coração, sabe? Não te fiz assim. Você Amém. não é assim. Isso é a coisa da sua cabeça. Isso é o que falaram pra você. Sim. Não é a sua realidade. Né? Às vezes a gente fala, né, sobre o poder da língua. E a gente esquece, a Bíblia diz isso pra nós, que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, assim, gente, as nossas palavras têm tanto poder. Às vezes o que você fala sobre você, o que você ouve sobre você, é algo muito sério. E é por isso que é tão importante a gente ter essa aliança com a palavra de Deus e a gente falar o que a palavra de Deus fala. Sabe que agora essa semana nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre Davi ter vencido o leão e o urso e o quanto ele chega diante de Golias agora e ele fala para Golias, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então assim, ele não vai na sua própria força, ele vai baseado na experiência que ele tinha com Deus, mas ele tem um respaldo e aquilo que ele fala é a sua própria espada. Então nós precisamos entender, e eu quero deixar isso para você que está nos assistindo também, aprenda a falar o que Deus fala a seu respeito, né? Então, poxa, de repente você ouviu a vida inteira que você não pode, vai lá. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 4:13 que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, ao invés de você ouvir, né, talvez como a Veriane, você ouviu a vida inteira que você não pode, que você não consegue, talvez você não teve um respaldo, né? Porque nós precisamos entender também, né, que cada um dá o que tem. E às vezes os nossos pais, a nossa família, as pessoas que nos cercam, embora elas possam não ser o canal de cura que elas deveriam ser, nós precisamos entender que elas estão dando aquilo que elas receberam, e é aquilo que elas têm, mas nós não precisamos, né, ser vítima disso, a gente não precisa viver a mesma história, a gente pode parar ali e falar, não, chega, foi até aqui assim, mas a partir de agora não vai ser assim, por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus, né? E aí tem uma hora que essa história muda, né? E aí a gente quer conhecer, e aí? A história fica um pouco pior ainda. Então vamos lá. Antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, pior. Então conta. E para resumir, né, eu acho que com aproximadamente uns 23, 24 anos, eu comecei a questionar quem era a Veriane, né? O que a Veriane gostava? Por que a Veriane aceitava tanta coisa, né? Quem era a Veriane? Eu queria saber, né? E foi nesse querer saber que começou muitas brigas dentro do meu relacionamento, né? Eu não quero que seja assim, eu quero que seja só eu e você, não seja eu, você e todo mundo, quero que esteja, vou resumir, nosso ambiente. E gerou uma série de problemas nisso, até que realmente, com 26 anos de idade, depois de muito problema, um dia eu simplesmente catei minha mala e disse, eu vou embora. Mas não foi uma coisa assim,
eu disse eu vou embora. Eu já tinha dito há 6 meses atrás, eu já tinha dito há 3 anos atrás. Mas nunca ninguém levou a sério, né? Até porque eu não era capaz de tomar nenhuma decisão. E com 26 anos eu faço minha mala e saio. Somente com a roupa do corpo, né? E com um saco de lixo com a minha roupa dentro e os meus livros. E fui morar num apartamento que eu já tinha alugado, a pessoa sabia e tal. E a minha percepção é que a pessoa iria atrás de mim, né? Mas isso não aconteceu. E pelo contrário, no outro dia estava o meu nome aos 4 cantos, né? Aos 4 cantos do mundo. De uma história que não era bem aquela. E eu tinha, de certa forma, muita dependência da igreja, do núcleo que eu vivia e do meu pai. E financeiro também, né? Até porque eu tinha trabalhado durante muitos anos e tinha conquistado coisas. E aí começou a fase de quebrar tudo na minha vida. De ficar sem nada, sem nada, sem nada, sem nada mesmo, né? As pessoas da igreja que eu amava, que eu honrava, nunca quiseram me ouvir. Simplesmente não quiseram me ouvir. Eu marquei reunião para contar, pelo menos me dar a chance de falar a minha versão, né? Não iria me eximir do que era a minha responsabilidade, até porque eu acho que um casamento ele nunca acaba com a responsabilidade só de um, é de ambos, né? E divórcio eu acho que é a pior coisa que você pode enfrentar na tua vida. Não tem dor pior que isso. Não tem dor pior que isso. E foi muito difícil. Foi terrível, terrível, terrível. A minha família não quis me ouvir. A igreja não quis me ouvir. A pessoa ficou lá com a família dela, né? Lançou o meu nome na rua. Financeiramente, tudo ficou com a pessoa. E eu me vi. Só eu, dentro de um apartamento vazio, tendo que recomeçar. Mas como você recomeça? Olhando pra você e não encontrando nada. Olhando pra você e falando, talvez eu seja mesmo isso. Talvez realmente eu seja essa pessoa que não tem valor nenhum. E naquele momento, pastor, o mal se abriu para mim. De todo tipo de oferta que você imaginar. Né? Em seguida eu perdi meu emprego também. Então eu tinha dinheiro para me manter durante uns 3 meses. Mais que isso eu não daria conta. Em compensação eu tinha todo tipo de oferta do mal que você imaginasse. De prostituição, de droga, de bebida. Eu nunca usei droga, nunca usei bebida. Mas naquele momento eu tinha todo tipo de oferta que eu quisesse. E dentro de mim eu fui tomada por um ódio tão grande, que eu queria me ferir para que as pessoas fossem feridas. Eu queria realmente virar a pior pessoa desse mundo. Porque eu imaginava que assim eles iam ver o que eles estavam fazendo para mim. Porque eu tinha feito tudo que eles tinham falado que era para fazer. Mas quando deu errado, ninguém quis nem me ouvir. Eu não estava pedindo muito, eu só estava pedindo, eu quero falar. E eu me lembro que numa das reuniões que eu marquei com os líderes da igreja, eles falaram que eles não podiam me ouvir porque a pessoa não queria falar. Enquanto a pessoa não falasse, eu não ia ser ouvida. Resumindo, eu nunca fui ouvida. Mas aí é aquela questão, né? Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu acho que Deus sabe todas as coisas. E talvez eu precisava passar por isso. Para me enxergar quem era Deus. Porque até aquele momento, eu vivia e eu servia a Deus porque eu achava que Ele era um escudo de proteção para mim. Né? Eu tinha aprendido que se eu não servisse a Ele, coisa ruim podia me destruir. E naquele momento, eu olhei para mim e eu não vi nada de bom em mim. Sabe quando você olha para você e você fala assim, ó, a minha família foi embora, ninguém nem quis me ouvir. A igreja foi embora, ninguém quis me ouvir. Financeiramente eu estou destruída. Ninguém acredita em mim, ninguém quer me ouvir. Para que eu vou ficar aqui sem aceitar essas ofertas do mal? Mas eu olhava e ele ainda estava lá. E aí eu não entendia. Então eu conheci Deus com 26 anos de idade. Amém. E quando eu conheci Ele, o amor dele me constrangeu. Amém.
Eu olhava pra mim e falava assim, não, mas eu não mereço. Eu não aguentei no casamento, eu saí. Eu fui embora. A minha vontade é pegar 1 litro de pinga e beber para me esquecer da minha vida. A minha vontade é se prostituir. Por que você está aqui? Por que tu ainda permanece aqui? Eu não mereço você. Eu não sou boa, eu sou má. Eu odeio as pessoas. Eu tenho raiva das pessoas. Eu andava na rua, eu falava com as pessoas viravam a cara. Aquilo me dava um ódio, eu queria agredir as pessoas. E foi muito difícil, muito difícil. E quantos dias eu chorava, eu falava, Deus, eu não vou aguentar. Eu vou me transformar no pior ser humano que alguém já viu. E durante 1 ano e 8 meses, eu sofri demais. Mas ele foi aparecendo na minha vida. Foi o período que eu mais vi ele. Eu saía da minha cidade, eu ia em algum lugar e encontrava alguém no café e falava, Deus está na tua vida. Deus está com você. Vinha pessoas que eu nem conhecia falar pra mim que Deus estava na minha vida. Por mais que tudo tinha acabado. As pessoas à minha volta tinham acabado. Tudo tinha acabado. Estava todo mundo esperando a minha destruição. Eu lembro de uma vez que eu ouvi um áudio de uma pessoa que eu amava muito, que era uma pessoa assim de referência minha, que falava assim, que era pra só esperar, porque eu não ia nadar. Então em pouco tempo eu ia pecar. E pra minha família era muito triste, mas pra eles era uma libertação. Porque assim, eles iam estar exaltados. E aquilo pra mim, eu não conseguia entender como que alguém poderia desprezar tanto a minha alma assim. Porque eu não ligava se alguém falasse assim, tomara que passe um caminhão em cima da Veriane e destrua a Veriane. Mas alguém desejar Que você vá pra mais... Que eu perdesse a minha alma, sabe? Tipo, que eu perdesse completamente a minha intimidade com Deus. Que eu me afundasse no mundo da prostituição. Que eu me afundasse no mundo das drogas. No mundo da bebida. Como alguém poderia desejar isso pra mim? E eu me sentia tão sozinha. E era como se fosse assim. Enquanto eu estava sozinha, todo mundo esperando a minha destruição, a outra pessoa estava lá, acolhida, envolvida, sabe? Não precisa, fica aqui. Logo, logo ela não aguenta isso. E era real. Provavelmente eu não aguentaria, né? Como eu ia aguentar? Eu não tinha força nem de sair da minha cama. Sabendo que eu não tinha, que daqui a pouco eu poderia nem ter condição de sobreviver mais, porque eu estava com problema psicológico, eu só chorava. Não tinha força de trabalhar. Tava todo mundo falando um monte de coisa de mim, ninguém queria nem me ouvir para saber se era verdade ou se era mentira. Eu não tinha força para nada. E como que você sai dessa situação? Como que eu saio dessa situação? Aí entra a figura do meu esposo hoje. O Rodrigo já vinha na Lagoinha, né? E mesmo com tudo isso, eu continuei indo nessa denominação. Mas era muito difícil para mim. Mas assim, eu ia lá e Deus falava muito comigo. Deus sempre falou comigo, em qualquer circunstância. Às vezes eu estava sozinha e Deus falava comigo. Mas eu ia na igreja e Deus falava comigo. Mas as pessoas me machucavam, então eu me revoltava e eu não queria ir mais. E foi quando eu conheci o Rodrigo. E o Rodrigo começou a me dizer, vamos na Lagoinha comigo? Ele já vinha na Lagoinha. E ele começou a trazer eu na Lagoinha. Mas de coração, quando eu vim aqui, meu coração era fechado. Porque eu era uma pessoa muito amarga, muito machucada. Então eu vinha porque ele queria vir. E o interessante da história minha do Rodrigo, porque assim, eu tinha vivido uma vida de acordo com o que as pessoas tinham determinado. E eu tinha quebrado e eu queria ir pro mundo. E ele estava voltando do mundo. Eram 2 caminhos diferentes, né? Você querendo ir pra lá e ele voltando. E ele me dizia, você não é essa pessoa que as pessoas estão dizendo. Você é de Deus, Veriane. Você é uma mulher de Deus. Você não é essa pessoa. Eu falava, não, eu sou essa pessoa. Não, Veriane, você é uma serva de Deus, Veriane. E assim, muitas e muitas vezes Deus usava a boca dele para me lembrar quem eu era. De novo, o poder das palavras, né? Exato. Você vê o quanto as palavras são importantes, tanto naquilo que a gente permite, né, que as pessoas digam a nosso respeito, aquilo que a gente fala e também quando Deus coloca alguém na nossa vida. Exato. Isso é um alerta para nós, né, para que nós também possamos ter palavras de Deus para falar acerca das pessoas, né? Se Deus não tivesse colocado o Rodrigo na minha vida,
eu não sei o que teria sido, né? Eu tinha muita dificuldade para dormir. Eu fiquei, geralmente, mais ou menos uns 4 meses que eu não conseguia dormir. Eu não dormia. E eu sentia realmente uma coisa do mal, passando a mão nas minhas costas e falando para me tirar a minha vida. E várias vezes eu tentei fazer isso. E ele ligava para mim todo dia, lia a Bíblia para mim dormir. Enquanto eu não dormia, ele não parava de ler a Bíblia. Para que assim eu conseguisse descansar. E assim foi, passando os tempos, foram muita luta, muita luta, muita luta. Eu não conseguia acreditar que Deus podia me amar. Eu não conseguia acreditar, porque o Deus que eu tinha aprendido era um Deus que me devoraria, né? Um Deus que me puniria. E naquele momento eu não conseguia entender. E foi toda uma... Demorou para chegar nessa construção de eu entender. Na verdade, há uma desconstrução para depois uma construção, né? E assim, de certa forma, hoje, olhando para a minha vida, como eu fui muito, muito, muito massacrada, eu era intolerante com o próximo. Eu era muito intolerante. Porque eu pensava assim, é assim que tem que ser. Se eu visse a pessoa cortando o cabelo, passando esmalte na unha, já condenava a pessoa. E Deus me levou lá no fundo do poço para me entender que se eu aplicasse a mesma regra na minha vida, eu não ia suportar. E como que eu aplicava na vida do outro? Jesus, ele vem dizer isso para nós, né? Que sobre a importância de nós, ao invés de querermos olhar com esse olhar, né, de dureza, a gente precisa aprender a amar. E nós vemos isso na vida, não apenas nas falas de Jesus, mas na vida de Jesus. Quando aquela mulher adúltera é trazida na presença de Jesus, a gente vê que aqueles homens, né, a gente vê as pessoas ali esperando que ela fosse apedrejada. E Jesus simplesmente devolve, né? Fala assim, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Eu penso que nós precisamos aprender com Jesus sobre graça e misericórdia. Sim. Às vezes eu percebo que algumas pessoas amam a graça de Deus, mas amam receber a graça de Deus. Na hora de dar dessa graça, desse olhar de misericórdia, tipo, é graça para mim, mas é lei para o outro, né? E a gente tem que tomar um cuidado para não se tornar um credor incompassivo. Aquele que recebe, mas na hora de dar, não tem a mesma misericórdia, né? E assim, eu lembro que quando aconteceu tudo isso, eu perguntava muito para Deus, Senhor, por quê? E um dia ele falou assim, você é uma árvore plantada por mim, que ninguém te arranca. Pode tirar as suas folhas, pode cortar os seus galhos, mas a sua raiz permanece. Glória a Deus. E Deus mandou te dizer, fecha a sua boca e tira a ira do teu coração. No tempo certo, você vai entender o porquê que eu permiti tudo isso. E hoje, eu entendo, porque a Veriane que existe hoje, ela precisava passar por isso. Hoje, eu sou a Veriane que entende que falar mal da vida dos outros é muito mais errado do que cortar o cabelo, do que um estereótipo de crente. Eu sou a Veriane que eu olho pro próximo e eu falo, Deus, me ajuda a encontrar a vida dessa pessoa. Eu trabalho com pessoas, todos os dias chegam pessoas quebradas no meu escritório. E eu sempre falo para a pessoa, olha, Deus existe, Ele vive, Ele pode fazer uma obra na sua vida, independente de tudo que estiver acontecendo. Mas eu não era essa Veriane. Eu era a Veriane que olhava o estereótipo de crente. E se o seu estereótipo batesse, eu aceitava você como um crente. Se o seu estereótipo não batesse, eu achava que você era uma criatura e que não tinha nada de Deus, né? Então eu era uma pessoa de coração muito duro. E aí você começou esse processo, então, ele lendo a palavra de Deus para você. Indo aqui, eu indo lá, indo aqui, indo lá. E isso foi passando. E aí, lembrando, né, gente? 60 quilômetros por culto, né? Exatamente. Não, 120, né? 60 para ir e para voltar. Pois é, talvez você tá reclamando aí, né, de andar 10 minutos, achando que você tá pegando trânsito. A Veriane começou, gente, e até hoje, né? Anda aí 60 quilômetros cada vez para vir num culto, para participar de um culto. E é uma bênção. Mas assim, a grande virada de chave aconteceu num culto em que a pastora pregou. Eita, glória a Deus. Foi uma bênção. E foi um culto muito especial, porque nesse culto eu não vim com o Rodrigo, eu vim sozinha. Pela primeira vez. Eita, glória a Deus. E aquilo foi uma decisão, né? Porque se posiciona com decisão. Dentro desse contexto todo que você está falando, seria natural você criar uma dependência, né? Mesmo. Então, se alguém vem, eu venho. Se alguém não vem, também não vou. Exato. E aí, quando eu estava vindo para cá,
Eu tinha duas opções. Ou eu ia na outra dominação que eu ia, ou eu vinha pra cá. E pela primeira vez eu falei, eu vou no Lagoinha. E eu falei pra Deus assim, Deus, se tu me ama, eu quero que tu fale comigo. Nessa igreja. Porque eu ia lá, Deus falava comigo. E quando eu chegava aqui, eu fechava o coração. E o meu esposo, que hoje é meu esposo, ele ia lá também. Mas ele não se identificava com lá. Então eu ficava aquele rolo. Um ficava aqui, outro lá. E eu ia aqui junto com ele, ele ia lá junto comigo. Mas ele não se identificava. E aqui eu não abri o coração. Porque eu tinha vindo de uma situação muito preconceituosa. Então era visível, né? Que eu não conseguiria. Aí nesse dia, eu lembro como fosse hoje. Eu cheguei, fui no banheiro. E quando eu voltei, tinha começado a tocar o louvor. Quando eu entrei no corredor, eu comecei a sentir a presença de Deus. Amém. Mas foi algo extremamente sobrenatural. Eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a sentir a presença de Deus, sentir a presença de Deus. E começou o louvor, e eu senti a presença de Deus. E eu queria gritar. Eu queria gritar. Meu Deus, Jesus está aqui. Meu Deus, eu queria glorificar a Deus e gritar. E aí a pastora pregou. Eu não vou lembrar o capítulo, mas eu lembro da palavra, que é aquela parte que fala que Jesus chegou na casa de Simeão e para jantar, que Simeão convidou Jesus para jantar, né? E nisso chegou uma mulher e ela se ajoelhou nos pés de Jesus e quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. E antes de eu vir para cá, eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu trago. Eu sou uma pessoa ferida, eu sou uma pessoa machucada, eu sou uma pessoa quebrada, eu não tenho esperança. A minha vida não tem esperança. Eu não tenho vontade de viver. Porque eu olho para o meu futuro e eu não vejo nada. Porque eu não vejo um futuro contigo, então eu não vejo nada. Por mais que as pessoas que meu esposo tentassem me lembrar do meu valor, eu não conseguia me lembrar. Eu não tenho nada, mas eu estou aqui. E mesmo não tendo nada, eu entrego a mim a ti. É isso que eu tenho. E o que eu tenho eu te entrego. Uma pessoa quebrada, machucada, ferida, destruída. E eu lembro que o Senhor usou a boca da pastora e falou assim, muitas pessoas olham para você assim como Simeão olhou para aquela mulher. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, provavelmente ele não aceitaria ela aos seus pés. Sim. E aí ele fala, a quem Deus mais... tinham 2 credores. Os 2 foram perdoados. Simeão, um devia mais, outro devia menos. Quem mais o amou? E aí a senhora direcionava a palavra nesse sentido, né? Eu já te perdoei. Amém. Eu te amo. Não importa se você é quebrado, se você é machucado, não importa se você não se sente digno. Eu te dei a paz que excede todo entendimento. Amém. Então sai hoje debaixo dessa autoridade e não permita mais que o inimigo pise em você, judie desse jeito de você. Sai debaixo dessa autoridade de que eu te dei a paz que excede entendimento. Você já está perdoada. Quem te ama não está negociando com ninguém. Eu lembro que você ainda falou assim, não é sobre você. Você está tentando ganhar algo que não é sobre você. Você está travando uma batalha que você se acha incapaz porque realmente não é sobre você. É eu. Sou eu. Me chama para a sua vida. Você vai ver se eu não ganho essa batalha. Com certeza. E aí nesse dia... Foi assim, foi o dia que realmente eu falei, cara, é isso. Jesus está na minha vida. Eu me entreguei para Jesus, né? Amém. E me reconciliei com Ele. Porque, de certa forma, eu não era assim, revoltada com Jesus, mas eu perguntava por quê. Por que tudo isso, né? Por que tu não cuidou de mim? E eu entendi que Ele sempre esteve lá. Sempre Ele esteve lá, né? Na minha infância Ele estava lá, na minha adolescência Ele estava lá. E mais, Ele estava me protegendo, me curando. E por mais, Ele não é culpado do que me aconteceu. Pelo contrário, Ele me curou com o que me aconteceu. Com certeza. Na verdade, tem algumas coisas muito importantes, né, da gente falar acerca disso, que a primeira delas, gente, é que quando nós falamos de batalha espiritual, a gente precisa... tem muitas pessoas que elas acabam colocando o diabo numa posição que ele não tem. A Bíblia diz, né, Paulo, quando ele escreve ali aos Colossenses, ele está dizendo que toda a cédula de dívida que nos era contrária foi cravada na cruz. Então, nós passamos a ter uma posição em Cristo agora. Jesus venceu o diabo na cruz.
há uma batalha espiritual, sim, mas quando nós estamos em Cristo, nós somos guardados pelo Senhor. Então, não tem como ser uma batalha de igual para igual, nós e o diabo, entende? Não tem. Essa batalha é uma batalha espiritual vencida na cruz. Satanás trabalha debaixo de legalidade, e existem várias coisas aí que não vai dar pra gente entrar nesse momento. Mas o que é importante nós entendermos? Quando nós pertencemos ao Senhor, quando nós estamos debaixo do sangue de Jesus, quando nós temos uma aliança com o Senhor, nós estamos debaixo da palavra do Senhor, nós estamos guardados por Ele. E nós vamos ver, por exemplo, todo o Novo Testamento, nós vamos ver nos alertando sobre o quê? Sobre as ciladas do maligno, né? Nós vamos ver Paulo falando lá aos Efésios, sim, que nós não estamos em uma guerra natural, é uma guerra espiritual, mas que nós podemos... Por que eu posso vestir uma armadura, né? Eu tenho armas. É lindo quando Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios que as armas da nossa batalha, da nossa guerra, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza. Entende? Então, Satanás, ele vai trabalhar como? Colocando fortalezas na mente das pessoas. Tudo que você viveu, né, durante todo esse tempo, e até o dilema que você viveu no dia ali, a gente percebe uma batalha o quê? Na mente. Então, Satanás, ele vai fazer isso, ele vai lançar dardos para que você acredite em coisas que não são reais. E a partir do momento que você começa a crer em coisas que não são reais, o que vai acontecer? Você se torna escravo daquilo. E é isso que ele quer, né? Então, assim, quando você entende que o Senhor Jesus já te comprou, que o Senhor Jesus já venceu na cruz do Calvário, que quando você pertence ao Senhor, você tem um Senhor, né? Alguém que vai guerrear a sua causa, alguém que vai guerrear por você. E a gente vai ter esse Pai amoroso, né, que vai cuidar de nós, e nós temos esse caminho através de Jesus. E pela graça e a misericórdia de Deus, nesse dia Deus me ensinou uma coisa muito importante: profetizar sobre a minha vida. Amém. E a partir desse dia, eu chego na minha casa e falo: essa casa é uma casa de paz. Amém. O meu esposo é um esposo abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. O meu lar é um lar abençoado. Eu profetizo, eu glorifico, eu entrego na mão de Deus. O meu esposo fala assim: Veriane do céu, você é doido da profetização agora. Lá eu profetizo, consagro tudo. Amém. Poder das palavras, né? Você sempre recebeu profecias negativas, palavras negativas. Agora você é a profeta. Só coisa positiva. É isso aí, gente. Muitas vezes a gente vai ter que ser o profeta da nossa própria vida, né? Engraçado que eu fui numa conferência agora na semana passada e Deus falou muito isso. Deus falou: você é o profeta da sua casa. E ainda falou assim: você é o profeta do seu pai. E seu pai está precisando de você. Aí aconteceu toda uma obra nesse domingo em decorrência disso, que foi muito bonita. Mas assim, é exatamente isso. A gente tem que se posicionar. Porque muitas vezes a gente vai se diminuindo. O inimigo, ele cresce porque a gente se diminui. Com certeza. Mas a gente tem que se revestir e ter coragem também. Porque Deus faz a parte dele. Mas a gente tem que ser corajoso também. Sim, com certeza. Porque quanto mais a gente teme, mais a gente se diminui, mais ele cresce. Com certeza. Na verdade, Satanás, ele atua no medo, né? Então, as setas, tudo que você viveu, né, toda a sua vida, e muitas pessoas, elas vivem isso. Uma guerra interna, e essa guerra vem, Satanás lança setas para que a pessoa tenha medo, porque ele opera no medo, né? Onde o medo entra, a fé vai embora. Por outro lado, onde a fé entra, o medo vai embora. Por isso que é tão importante nós falarmos a palavra, enchermos o coração com a palavra de Deus. Gente, a Bíblia não é mais um livro qualquer. A Bíblia não é só um livro. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente fala essa palavra, quando a gente se aposta dessas verdades, como que é algo que o Espírito Santo vai trazer a revelação, né? No caso da Veriane, foi em um culto. Eu conheço pessoas que lendo na sua própria casa, enfim, mas é sempre com a palavra. A palavra de Deus como Paulo escreve lá aos Efésios, ele vem dizer para nós que ela é a espada do Espírito, e verdadeiramente essa espada vai colocar, né, esse maligno para correr, e a gente precisa da palavra de Deus. E uma coisa muito importante também que a gente aprende aqui com a história da Veriane é o quê? Gente, não importa qual foi o seu passado. Não importa o que as pessoas deram para você, vale lembrar algo que a gente já falou aqui, cada um dá o que tem. Às vezes você teve um pai, uma mãe, um irmão, alguém que, sabe, infelizmente deu para você algo que era o que ele tinha. E aquilo que ele tinha era extremamente negativo. Mas
hoje você pode decidir o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. Você não pode mudar o seu passado. Nós não temos o poder de mudar o passado, mas a decisão que a gente toma hoje, ela vai mudar o nosso futuro. E eu creio que nós temos aqui uma história de esperança, de alguém que, de repente, né, através da palavra de Deus, pode ser resgatada, né, para receber aquilo que o Senhor tem. E uma coisa linda também, né, que eu vejo que vale muito de lição para nós, é o quê? Gente, a gente tem que vir para a casa do Senhor com expectativa do que Deus vai falar conosco, né? Quando a gente abre o coração, o Senhor vai falar conosco. Isso é incrível. Ele é incrível. E foi engraçado, porque depois disso, Deus começou a me tratar nas pequenas coisas, né? Nos meus pequenos gestos, atitude. Porque não é só o estereótipo, é uma questão de atitude, não próximo. Como o próximo nos vê. Nós somos uma representação de Cristo. Então eu tenho que ser tolerante com o próximo, eu tenho que ser paciente, eu tenho que amar o próximo, porque assim eu consigo alcançar aquele próximo. Com certeza. João 13,35 diz o que para nós? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês os amardes uns aos outros. Glória a Deus. Eu aprendi muito com isso. E estou aprendendo, né? E estou muito empolgada com essa fase. Amém. Né? Graças a Deus, eu considero que já faz o quê? Praticamente 1 ano e meio que Deus já me libertou mesmo. Glória a Deus. Misericórdia de Deus. Amém. Foram tempos de muita luta, mas Deus tem feito coisas maravilhosas e grandiosas. Aleluia. Glória a Deus. Seguir dessa forma. Amém. Cada dia aprendendo um pouquinho mais. Glória a Deus. Obrigada por você vir Amém. Contar um pouco da sua história. E eu espero que você que está nos assistindo aí possa também, né, estar aprendendo conosco hoje e você possa ter uma esperança. Eu não sei o que você está vivendo, talvez não seja você, mas você pode compartilhar essa história com alguém que talvez tenha um passado, tenha desacreditado do amor de Deus. Mas nós estamos hoje aqui com a Veriane para dizer para você que o Senhor é aquele que nos resgata, que nos dá uma esperança. Ele é um Deus de novos começos. E assim como ele teve um novo começo para Veriane, Deus tem um novo começo para você, para alguém que você conhece. Então faz algo. Compartilha esse vídeo com um maior número de pessoas, para que outras pessoas possam entender que o nosso Deus é um Deus que nos transforma, que nos tira dos lugares mais ocultos, ainda que as nossas batalhas sejam internas. Mas ele tem o braço estendido para nos tirar de todos os lugares e nos dar um novo começo. Até a próxima.